Olá! Sejam bem-vindos! Este é o canal Mundo Futebol. Um canal com diversos vídeos para você conhecer tudo sobre o esporte mais popular do planeta. No vídeo de hoje vamos conhecer todos os campeões da Copa do Brasil, de 1989 a 2023. Mas antes de começarmos é muito importante que você deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Todos os campeões da Copa do Brasil, de 1989 a 2023. 1989. A Copa do Brasil de Futebol de 1989 foi a primeira edição dessa competição. O Grêmio foi o primeiro campeão, batendo o Sport nas finais por um placar agregado de 2-1. O primeiro jogo ficou 0-0 na casa do Sport. E o jogo de volta na casa do Grêmio ficou 2-1 para o tricolor gaúcho. 1990. A Copa do Brasil de Futebol de 1990 foi a segunda edição desta competição. O Flamengo foi o campeão, vencendo na final o Goiás com um placar agregado de 1-0. O primeiro jogo ficou 1-0 para o rubro-negro jogando em Juiz de Fora. E o jogo de volta na casa do Goiás ficou 0-0. Em 1991. A Copa do Brasil de Futebol de 1991 foi a terceira edição dessa competição. O Criciúma foi o campeão na final contra o Grêmio. O primeiro jogo ficou 1-1 na casa do time gaúcho. E o jogo de volta na casa do Criciúma ficou 0-0. Como naquela época o gol fora era critério de desempate, o Criciúma foi campeão devido a esse critério. O Criciúma é o primeiro clube campeão da competição, estando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 1992. A Copa do Brasil de 1992 foi a quarta edição dessa competição. O Internacional foi o campeão, vencendo na final o Fluminense. O primeiro jogo ficou 2-1 para o Fluminense na casa do time carioca. E o jogo de volta na casa do Inter ficou 1-0 para o Inter. O Internacional foi campeão devido ao gol fora de casa como critério de desempate. 1993. A Copa do Brasil de Futebol de 1993 foi a quinta edição dessa competição. O Cruzeiro foi o campeão, vencendo na final o Grêmio no placar agregado de 2-1. O primeiro jogo ficou 0-0 na casa do time gaúcho. E o jogo de volta na casa do Cruzeiro ficou 2-1 para o time celeste. 1994. A Copa do Brasil de Futebol de 1994 foi a sexta edição dessa competição. O Grêmio foi o campeão pela segunda vez em sua história, vencendo na final o Ceará com um placar agregado de 1-0. O primeiro jogo ficou 0-0 na casa do Ceará. E o jogo de volta na casa do Grêmio ficou 1-0 para o time gaúcho, tornando o Grêmio assim o primeiro bicampeão desta competição. 1995. A Copa do Brasil de Futebol de 1995 foi a sétima edição dessa competição. O Corinthians foi o campeão, vencendo na final o Grêmio com um placar agregado de 3-1. O primeiro jogo ficou 2-1 para o Corinthians jogando em casa. E o jogo de volta na casa do Grêmio, o time paulista ganhou novamente, dessa vez pelo placar de 1-0. 1996. A Copa do Brasil de 1996 foi a oitava edição desta competição, sendo essa a primeira participação no torneio de um representante de Roraima. O Cruzeiro foi o campeão, vencendo na final o Palmeiras com um placar agregado de 3-1. O primeiro jogo ficou 1-1 na casa do Cruzeiro. E o jogo de volta na casa do Palmeiras, o time mineiro venceu pelo placar de 2-1, tornando assim bicampeão desta competição. 1997. A Copa do Brasil de 1997 foi a nona edição dessa competição. O Grêmio foi o campeão em cima do Flamengo. O primeiro jogo ficou 0-0 na casa do time gaúcho. E o jogo de volta na casa do Flamengo ficou 2-2.
O Grêmio foi campeão devido ao gol fora de casa como critério de desempate. O tricolor gaúcho se tornou o primeiro tricampeão desta competição. 1998. A Copa do Brasil de 1998 foi a 10ª edição dessa competição brasileira. O Palmeiras foi o campeão deste campeonato, depois de vencer o Cruzeiro. O primeiro jogo na casa do Cruzeiro ficou 1-0 para o time mineiro. Mas no jogo de volta na casa do Palmeiras o time paulista ganhou de 2-0 e se tornou o grande campeão da Copa do Brasil de 1998. 1999. A Copa do Brasil de 1999 foi a 11ª edição dessa competição. O Juventude foi o campeão depois de vencer o Botafogo. O primeiro jogo na casa do Juventude ficou 2-1 para o time gaúcho. No jogo de volta no Maracanã ficou 0-0, tornando o Juventude o grande campeão da Copa do Brasil de 1999. Nesta edição foi registrado o maior público da história da competição, 101.581 pessoas. 2000. A Copa do Brasil de 2000 foi a 12ª edição dessa competição brasileira. O Cruzeiro foi o campeão depois de vencer o São Paulo no placar agregado de 2-1. O primeiro jogo na casa do São Paulo ficou 0-0. No jogo de volta na casa do Cruzeiro, o time mineiro venceu por 2-1 e se tornou tricampeão da Copa do Brasil. 2001. A Copa do Brasil de 2001 foi a 13ª edição dessa competição brasileira. O Grêmio foi o campeão depois de vencer o Corinthians no placar agregado de 5-3. O primeiro jogo na casa do Grêmio ficou 2-2. No jogo de volta na casa do Corinthians, o time gaúcho venceu por 3-1 e se tornou o primeiro tetracampeão da Copa do Brasil. 2002. A Copa do Brasil de 2002 foi a 14ª edição dessa competição brasileira. O Corinthians foi o campeão depois de vencer o Brasiliense no placar agregado de 3-2. O primeiro jogo na casa do Corinthians ficou 2-1 para o time paulista. No jogo de volta na casa do Brasiliense o placar ficou em 1-1, e na soma dos placares o Corinthians se tornou bicampeão da Copa do Brasil. 2003. A Copa do Brasil de 2003 foi a 15ª edição dessa competição brasileira. O Cruzeiro foi o campeão depois de vencer o Flamengo no placar agregado de 4-2. O primeiro jogo na casa do Flamengo ficou empatado em 1-1. No jogo de volta na casa do Cruzeiro o placar foi de 3-1 para o time mineiro, que na soma dos placares se tornou assim como o Grêmio tetracampeão da Copa do Brasil. 2004. A Copa do Brasil de 2004 foi a 16ª edição dessa competição brasileira. O Santo André foi o campeão depois de vencer o Flamengo no placar agregado de 4-2. O primeiro jogo na casa do Santo André ficou empatado em 2-2. No jogo de volta no Maracanã, o placar foi de 2-0 para o Santo André, que assim se tornou campeão da Copa do Brasil. Essa foi apenas a segunda vez que o campeão não foi um time da Série A do Campeonato Brasileiro. 2005. A Copa do Brasil de 2005 foi a 17ª edição dessa competição brasileira. O Paulista foi o campeão depois de vencer o Fluminense no placar agregado de 2-0. O primeiro jogo na casa do Paulista o placar ficou em 2-0 para o time da casa. No jogo de volta na casa do Fluminense o jogo ficou empatado em 0-0, que na soma dos placares tornou o time paulista campeão da Copa do Brasil. Essa foi apenas a terceira vez que o campeão não foi um time da Série A do Campeonato Brasileiro. 2006. A Copa do Brasil de 2006 foi a 18ª edição dessa competição brasileira. Essa foi uma final inédita, já que pela primeira vez dois clubes do mesmo estado chegavam à final. O Flamengo conquistou o título ao superar o rival Vasco pelo placar agregado de 3-0. O primeiro jogo com o Flamengo como mandante ficou 2-0 para o rubro-negro. No jogo de volta na casa do Vasco o Flamengo venceu novamente, dessa vez pelo placar de 1-0, que na soma dos placares tornou o time rubro-negro bicampeão da Copa do Brasil em 2006. 2007.
A Copa do Brasil de 2007 foi a 19ª edição dessa competição brasileira. O Fluminense foi o campeão depois de vencer o Figueirense no placar agregado de 2-1. O primeiro jogo no Maracanã ficou empatado em 1-1. No jogo de volta na casa do Figueirense, o Fluminense venceu pelo placar de 1-0, que na soma dos placares tornou o time do Fluminense campeão da Copa do Brasil de 2007. 2008. A Copa do Brasil de 2008 foi a 20ª edição dessa competição brasileira. O Sport conquistou a sua primeira Copa do Brasil, depois de vencer o Corinthians na final. O primeiro jogo em São Paulo, o placar foi de 3-1 para o Corinthians. No jogo de volta na casa do Sport, o time pernambucano venceu pelo placar de 2-0. O Sport foi campeão da Copa do Brasil de 2008 devido ao gol fora de casa como critério de desempate. 2009. A Copa do Brasil de 2009 foi a 21ª edição dessa competição brasileira de futebol. O Corinthians foi o campeão depois de vencer o Internacional com o placar agregado de 4-2. O primeiro jogo no Pacaembu ficou 2-0 para o Corinthians. No jogo de volta na casa do Internacional, o jogo ficou empatado em 2-2, que na soma dos placares tornou o time do Corinthians tricampeão dessa competição. 2010. A Copa do Brasil de 2010 foi a 22ª edição dessa competição brasileira. O Santos conquistou esse título pela primeira vez depois de vencer o Vitória com o placar agregado de 3-2. O primeiro jogo na Vila Belmiro ficou 2-0 para o Santos. No jogo de volta na casa do Vitória, o jogo ficou 2-1 para o Vitória, que na soma dos placares tornou o time do Santos campeão da Copa do Brasil em 2010. 2011. A Copa do Brasil de 2011 foi a 23ª edição dessa competição brasileira. O Vasco conquistou esse título pela primeira vez depois de vencer o Coritiba na final. O primeiro jogo na casa do Vasco ficou 1-0 para o time carioca. No jogo de volta na casa do Coritiba, o jogo ficou 3-2 para o Coritiba. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil de 2011 devido ao gol fora de casa como critério de desempate. 2012. A Copa do Brasil de 2012 foi a 24ª edição dessa competição brasileira. O Palmeiras conquistou esse título pela segunda vez depois de vencer o Coritiba, com o placar agregado de 3-1. O primeiro jogo na Arena Barueri ficou 2-0 para o Palmeiras. No jogo de volta na casa do Coritiba, o jogo ficou empatado em 1-1, que na soma dos placares tornou o time do Palmeiras bicampeão da Copa do Brasil em 2012. 2013. A Copa do Brasil de 2013 foi a 25ª edição dessa competição brasileira. O Flamengo conquistou esse título pela terceira vez depois de vencer o Atlético Paranaense com um placar agregado de 3-1. O primeiro jogo em Curitiba ficou empatado em 1-1. No jogo de volta no Maracanã, o jogo ficou 2-0 para o Flamengo, que na soma dos placares tornou o time do Flamengo tricampeão da Copa do Brasil em 2013. 2014. A Copa do Brasil de 2014 foi a 26ª edição dessa competição. Pela segunda vez foi decidida por dois clubes do mesmo estado. O Atlético Mineiro foi campeão após vencer o Cruzeiro com um placar agregado de 3-1. O primeiro jogo no Independência ficou 2-0 para o Atlético. No jogo de volta com o mando do Cruzeiro, o Atlético novamente vence, com um placar de 1-0, que na soma dos placares tornou o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil em 2014. 2015. A Copa do Brasil de 2015 foi a 27ª edição dessa competição. O Palmeiras conquistou esse título pela terceira vez depois de vencer o Santos nos pênaltis. O primeiro jogo na Vila Belmiro ficou 1-0 para o Santos. No jogo de volta no Allianz Parque, o Palmeiras ganhou por 2-1, resultado que levou o jogo para a disputa de pênaltis. Nas penalidades, o Palmeiras ganhou por 4-2 e se torna tricampeão da Copa do Brasil em 2015. 2016. A Copa do Brasil de 2016 foi a 28ª edição dessa competição brasileira. O Grêmio conquistou esse título pela quinta vez depois de vencer o Atlético Mineiro no placar agregado de 4-2.
O primeiro jogo no Mineirão, o Grêmio venceu por 3-1. No jogo de volta na Arena do Grêmio, o jogo ficou empatado em 1-1, resultado que levou o Grêmio a ganhar sua quinta Copa do Brasil no ano de 2016. 2017. A Copa do Brasil de 2017 foi a 29ª edição dessa competição brasileira. O Cruzeiro conquistou esse título pela quinta vez depois de vencer o Flamengo nos pênaltis. O primeiro jogo no Maracanã ficou empatado em 1-1. No jogo de volta no Mineirão ficou novamente empatado, só que dessa vez pelo placar de 0-0, resultado que levou o jogo para a disputa de pênaltis. Nas penalidades, o Cruzeiro ganhou por 5-3 e se torna pentacampeão da Copa do Brasil em 2017. 2018. A Copa do Brasil de 2018 foi a 30ª edição dessa competição brasileira. O Cruzeiro conquistou esse título pela sexta vez depois de vencer o Corinthians com o placar agregado de 3-1. O primeiro jogo no Mineirão ficou em 1-0 para o Cruzeiro. No jogo de volta na Arena Corinthians, o Cruzeiro novamente venceu o jogo, dessa vez pelo placar de 2-1, resultado que tornou o Cruzeiro o primeiro hexacampeão da Copa do Brasil em 2018. 2019. A Copa do Brasil de 2019 foi a 31ª edição dessa competição. O Atlético Paranaense conquistou esse título pela primeira vez, depois de vencer o Internacional na final, com o placar agregado de 3-1. O primeiro jogo na Arena da Baixada ficou em 1-0 para o Atlético. No jogo de volta no estádio Beira-Rio, o Atlético novamente venceu o jogo, dessa vez pelo placar de 2-1, resultado que tornou o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil em 2019. 2020. A Copa do Brasil de 2020 foi a 32ª edição dessa competição brasileira. O Palmeiras conquistou esse título pela quarta vez, depois de vencer o Grêmio na final com o placar agregado de 3-0. O primeiro jogo na Arena do Grêmio ficou em 1-0 para o Palmeiras. No jogo de volta no Allianz Parque, o Palmeiras novamente venceu o jogo, dessa vez pelo placar de 2-0, resultado que tornou o Palmeiras tetracampeão da Copa do Brasil em 2020. 2021. A Copa do Brasil de 2021 foi a 33ª edição dessa competição brasileira. O Atlético Mineiro conquistou esse título pela segunda vez, depois de vencer o Atlético Paranaense na final com um placar agregado de 6-1. O primeiro jogo no Mineirão ficou em 4-0 para o Atlético Mineiro. No jogo de volta na Arena da Baixada, o Atlético Mineiro novamente venceu o jogo, dessa vez pelo placar de 2-1, resultado que tornou o Atlético Mineiro bicampeão da Copa do Brasil em 2021. 2022. A Copa do Brasil de 2022 foi a 34ª edição dessa competição brasileira. O Flamengo conquistou esse título pela quarta vez, depois de vencer o Corinthians nos pênaltis. O primeiro jogo na Neoquímica Arena ficou empatado em 0-0. O jogo de volta no Maracanã ficou novamente empatado, só que dessa vez pelo placar de 1-1, resultado que levou para a disputa de pênaltis. Nas penalidades, o Flamengo ganhou por 6-5 e se torna tetracampeão da Copa do Brasil em 2022. 2023. A Copa do Brasil de 2023 foi a 35ª edição dessa competição brasileira. Essa é a última edição desse torneio disputada. O São Paulo conquistou esse título pela primeira vez, depois de vencer o Flamengo na final, com um placar agregado de 2-1. O primeiro jogo no Maracanã, o São Paulo venceu por 1-0. O jogo de volta no Morumbi ficou empatado em 1-1, resultado que tornou o São Paulo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez em 2023. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Obrigado! E até a próxima!